Oi, tudo bem? Um abraço para vocês, obrigado por estar nos acompanhando aqui. Nós estamos aqui, eu, Gilberto Natalini, e o meu amigo querido, aqui, estimado de muitas décadas, Eduardo Jorge. Nós estamos aqui fazendo esse live, né, esse ao vivo no Facebook, conversar um pouco com vocês sobre a conjuntura política, uma conversa rápida, uma primeira conversa, né, Eduardo? Tanto que é ao vivo que os periquitos estão Está aí, os passarinhos estão aí e tal, quer dizer, bem aqui ambiental. Então, Eduardo, era bom você dar uma palavra para quem está nos assistindo sobre a visão da gente, sobre primeiro quero dar uma boa tarde a vocês, nesse dia de inverno aqui em São Paulo, e uma satisfação estar aqui no jardim da nossa casa, conversando com o Natalini, pessoa com quem eu tenho confiança e convivência política há séculos no século passado, né? 45 anos. Então isso é uma coisa muito boa que a gente possa contar uma trajetória tão longa, né? que mostra a coerência, que a dedicação como você tem, Natalini. Você, eu e minha mulher, nós somos médicos sanitaristas, velhos. A gente fica admirado como o Natalini consegue ter essa vitalidade, essa força como vereador. Às vezes a gente pergunta, mas como é que ele pode estar em tanto canto ao mesmo tempo, né? Então eu acho que essa dedicação, essa prova de confiança com a cidade, Natalini agora deve levar para o Brasil. Seria uma coisa muito boa se a gente conseguisse colocar essa sua experiência, essa sua coerência a serviço do país todo. Vai continuar trabalhando com São Paulo, é claro, né, porque você não vai esquecer de São Paulo, mas que ele pudesse trabalhar pelo Brasil como um todo. Isso seria uma grande contribuição que São Paulo daria à nossa democracia tão jovem no Brasil. Então, e sobre a situação política, Eduardo, a gente, como você falou, nós viemos de uma época das lutas sociais, da luta pela democracia no Brasil. E que continua, né? Continua, mas nós somos de uma velha guarda que não desiste. Não desiste. E a gente atravessou isso tudo, e você, eu queria falar um pouco, em particular, você foi deputado federal, foi deputado estadual, foi secretário de saúde de São Paulo, foi secretário duas vezes no governo da Erundina e no governo da Marta. Uma vez eu estava conversando com uma tia minha, muito querida, que é 101 anos, na Bahia, e ela disse: Eduardo, eu notei que você está rezando muito pouco. Ela era muito católica, eu dizia para ela: minha tia, por que você vai tanto para a igreja? Eu vou lá ajudar os velhinhos, ela era mais velha também. Mas era uma professora, a letra dele era maravilhosa, fazia discurso, escrevia discurso. Então ela disse: minha tia, eu fui secretário de saúde 2 vezes na cidade de São Paulo. Paguei então, meus pecados. Se houver alguma justiça eterna, né, pelo menos no purgatório eu já estou. No purgatório. Porque é coisa difícil. A saúde é uma coisa apaixonante, nós somos apaixonados pela saúde, né? Mas realmente é a política pública muito difícil e que a gente, nós, tanto eu como o Natalini, temos muita tradição nisso e vamos continuar dedicando boa parte da nossa atividade à saúde, mas agora a gente fala de outras coisas também. Uma né? coisa maior. Mas só para terminar aqui seu histórico, para quem ainda, todo mundo conhece, mas para quem... Você foi também secretário de Meio Ambiente da cidade de São Paulo vezes também. Por 8 anos. Né? Foi a melhor fase da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, da construção de uma São Paulo mais sustentável. Foi a gestão do Eduardo Jorge na Secretaria do Verde. A Secretaria do Verde é uma coisa extraordinária. É uma secretaria muito pequena, o Natalini também foi secretário do Verde, sabe disso? É uma secretaria muito pequena, mas tem uma responsabilidade gigantesca. Só para você ter uma noção, todas essas obras de metrô que estão em andamento, todas passam por lá. Nós é que licenciamos. O governo do Estado, nós fizemos um convênio de municipalização, seguindo a trajetória do SUS. Uma das primeiras coisas que nós fizemos em 2005 foi procurar o governo do Estado e se dispor a ajudar o governo do Estado. A CETESB, que é uma grande empresa, é a maior empresa de meio ambiente da América do Sul, treinou o nosso pessoal, nós fizemos concursos, engenheiros, biólogos, e nós, de 2005 até 2012, licenciamos, por exemplo, todas as obras do metrô. O governo do Estado passou tudo para a gente. Eu vejo que responsabilidade e que honra, né? E fez você bem. está numa secretaria pequena, que tem 1% no máximo do orçamento, mas com responsabilidade gigantesca como essa. Então tem coisas. A Secretaria do Meio Ambiente
tem coisas de tal monta de responsabilidade, mas vai ter coisas extraordinárias, né? Os parques, por exemplo, nós tivemos um programa de criação de parques. Aumentou 3 vezes. A gente tinha 33 parques, 15 milhões de metros quadrados de área protegida municipal. Nesses 8 anos passamos para 99 parques, 45 milhões de metros quadrados de área protegida. Aumentamos 3 vezes o número e 3 vezes a área. E essas áreas são áreas maravilhosas, onde a população que precisa ter contato com a natureza tem algo perto da casa dela. Não é só o Ibirapuera. O Ibirapuera é sensacional, é um dos parques mais lindos do mundo, né? Mas, às vezes, está a 40 quilômetros de quem mora em Parelheiros, a 45 quilômetros de quem mora na cidade de Tiradentes. Então tem que ter parque na cidade de Tiradentes, tem que ter parque em Perus, tem que ter parque lá no Grajaú. Capão Redondo. Capão Redondo. Então, uma das coisas sensacionais é essa chance que a gente teve, né, de ampliar esse número de áreas verdes da cidade de São Paulo e eu conhecê-las. Eu conheço, do mesmo jeito que a gente conhece muitas UBS, uma por uma, Unidade Básica de Saúde, né, que são 400, todos 500, tanto. Eu tenho esse privilégio de conhecer a área verde por área verde. Isso mesmo. Pouca gente aqui em São Paulo conhece tudo. Conhece tudo, é muita coisa. Agora, uma coisa importante que eu quero dizer, se você me permite, Eduardo, é que nessa trajetória de 50 anos de atividade social, a gente militou em todas as áreas, no movimento popular, no movimento sindical, movimento ambientalista, área de saúde. Nós fizemos essa caminhada e aí a gente tem uma característica comum, importante. A gente nunca desviou o rumo de vida. A gente nunca pôs a mão naquilo que não era devido a nós. Nós nunca fizemos nenhum tipo de atitude antirrepublicana nessa trajetória toda. A gente tem isso como um patrimônio. Tanto o Eduardo, isso que nos aproxima, além, obviamente, da questão da luta pela saúde pública de qualidade, que a gente fez, ele fez, eu fiz. Ele foi o autor da lei dos genéricos na Câmara Federal, o autor da lei do genérico. Nem todo mundo sabe. Foi o autor da emenda constitucional 29, que botou muito dinheiro dentro do sistema de saúde. Além disso, o Eduardo mexeu muito com a questão da previdência, ele trabalhou nessa área. Além disso, nós temos uma coisa em comum, que é a questão ambiental. Nós somos médicos e ambientalistas, quer dizer, estudantes de ambientalismo. Não é isso, Eduardo? E nunca desviamos do rumo. Ninguém pode apontar o dedo para mim ou para o Eduardo Jorge e dizer, Eduardo foi candidato a presidente da República. Essa característica, eu acho, de retidão, de dedicação à causa pública, né, que é uma questão de caráter, eu acho que a gente deve agradecer às nossas famílias. Né? Sim. Porque a família é muito importante na formação dos jovens. Eu e você tivemos provavelmente a sorte de ter pais e mães que nos deram essa herança, vamos dizer assim, imaterial. Né? É verdade. Agora, Eduardo, o Brasil está vivendo um momento que eu nunca vi uma dificuldade tão grande no Brasil nesses anos todos, como nós estamos vivendo agora. Eu defino como uma crise civilizatória, porque é uma crise em todos os setores, inclusive na convivência das pessoas. Tem a eleição em 2018. Nós estamos pedindo que você também se coloque o seu nome como pré-candidato a deputado estadual em São Paulo para fincar raiz aqui e construir aqui uma política diferente da Assembleia Legislativa. Qual é a sua visão, o seu feeling sobre a situação nacional, essa disputa que está tendo aí, essas candidaturas? Qual a sua visão, para você dar um recado para os nossos internautas? Esse assunto é mais para quilômetros de conversa. Porque hoje, com o mundo interligado, tudo está ligado. O que acontece no Brasil tem reflexo na China, o que acontece na China, nos Estados Unidos tem reflexo no Brasil. Então, realmente, como o Navarino falou, é uma conjuntura muito difícil essa da eleição de 18. Mais difícil do que a de 14. Muito mais. Eu acho que é a eleição mais dramática desde o período da redemocratização, quando nós saímos da ditadura militar e mudamos a reconstruir a jovem democracia brasileira. Eu acho que essa é a eleição mais difícil. Primeiro porque no mundo, né, a situação, diferentemente da época do governo Fernando Henrique, do primeiro governo Lula, que a conjuntura internacional estava muito favorável e estável, o mundo todo hoje está num tumulto. Né? Tem o problema das migrações, o conflito dessas loucuras do Trump querendo disputar de forma agressiva com a China, com a Europa. O problema do mundial não é favorável.
uma quadra de instabilidade na globalização, nas relações mundiais. E no caso do Brasil, Natalina, a gente, além da crise econômica, a crise econômica é coisa que acontece em qualquer democracia, em qualquer país. Você trabalha, tem dificuldades, a gente sofre, mas supera, né? Há uma crise econômica muito severa no Brasil, decorrente do naufrágio, dos erros, das escolhas erradas que a presidenta Dilma fez no seu período de governo. Ela lançou o país nessa recessão, que é a maior recessão nessa história recente do Brasil, 13 milhões de desempregados, 13 milhões de pais de família sem trabalho por causa do fracasso e do desastre do governo da Dilma. Além dessa questão da crise econômica, que vai exigir um tempo para a gente corrigir, eu acho que nós vivemos algumas crises políticas muito graves. A primeira crise política muito grave é a crise, que é uma crise política, é a questão da criminalidade e da violência, da epidemia de violência. Quando a gente eu fui constituinte em 86, 88, não existia esse clima de violência que atemoriza a classe trabalhadora, a classe média, as classes mais ricas do país. Não tem uma família hoje, seja pobre, de classe média ou rica, que não fica insegura, que não tema se seus filhos vão chegar bem em casa ou não. É uma coisa incrível. Isso é uma coisa nova. Hoje o Brasil vive uma epidemia de crime. Existe no Brasil uma crise política com o fortalecimento da economia do crime. O crime hoje controla um comércio de bilhões e bilhões de reais, de dólares, que é o monopólio da venda das drogas psicoativas ilegais. Permite que eles comprem metralhadoras e armas mais potentes até do que a polícia. Então essa é uma crise política que a gente, nova, que o Brasil ainda não sabe como enfrentar, ainda não conseguiu implantar o eixo de como enfrentar a crise da criminalidade, da economia do crime, do domínio, do monopólio da venda de drogas psicoativas ilegais por criminosos, máfias que estão se tornando máfias internacionais. Não são mais máfias de São Paulo, não são mais máfias do Brasil, são máfias internacionais, entrando pela Bolívia, pelo Paraguai, pela Colômbia, se relacionando com a Itália, com as máfias italianas. A segunda crise importante que a gente vive política é a crise que a Lava Jato abriu a lata. A corrupção, a promiscuidade entre empresas e políticos e governos sempre existiu. Na época da ditadura militar existia fortemente, só que era muito discutido e pouca gente podia falar nisso. Durante o período da democracia isso continuou existindo, com uma vantagem, com o crescimento da democracia, com a maior autonomia da polícia e do judiciário, e a Lava Jato é um fruto dessa autonomia, da coragem do judiciário, a coisa apareceu de vez. E agora precisa ser resolvida. Precisa ser resolvida. Isso aí, e essa crise da corrupção entranhada no Estado brasileiro, né, e em conivência com grandes empresas, isso tem que ser resolvido e equacionado. A terceira crise política importante é a crise da centralização política demais em Brasília. Os estados, os municípios, que é onde a gente vive nas cidades e vive no estado, né, são fracos, não tem orçamento, não tem autonomia, e Brasília quer resolver tudo. Quer resolver tudo e resolve pouca coisa. Então, essa é outra questão importante. O federalismo brasileiro precisa ser repensado. Não pode ficar tudo dependendo de Brasília. Não pode querer Brasília, querer resolver tudo, mandar em tudo, como é hoje. A gente precisa mudar essas estruturas do federalismo brasileiro. E a quarta crise importante que eu vejo é a crise dos partidos políticos e da forma de como a gente elege. Dezenas de partidos políticos, a maioria deles sem nenhuma representatividade, sem programa político, só estão lá para poder pegar fundo partidário. Os deputados, os vereadores, os parlamentares, a gente elege, nunca mais vê essas pessoas, um distanciamento terrível. Então essa desmoralização desse sistema de como nós elegemos e como esses partidos existem, ou seja, a crise da democracia representativa no Brasil. É preciso mudar o sistema eleitoral, é preciso reformar os partidos políticos. São 4 crises: a criminalidade, o federalismo, a crise da corrupção, crise moral, a crise moral da corrupção e a crise dos partidos políticos da democracia brasileira. Então vejam que isso que o Natalino falou é verdade, é uma crise de civilização brasileira. A gente tem que ter um outro projeto para o país, enfrentar essas crises políticas, enfrentar a crise econômica e ter um projeto
Para onde a gente quer levar esse país tão maravilhoso que nós habitamos? É um país importante no mundo inteiro. Na questão climática, por exemplo, do aquecimento global, que é a questão mais difícil que a humanidade enfrenta no século XXI. O Brasil tem um papel importante para ajudar a humanidade nisso. Então, você tem razão, né? É uma crise civilizatória. Mas nessa crise civilizatória, nessa eleição de 18 dificílima, o que é, já está na porta, acabou a Copa pra gente, acabou quase, né? Vai ter agora em domingo, eu vou assistir e torcer pela Croácia. Eu também vou torcer pela Croácia. Os franceses que não desculpem. Eu sou muito simpático, mas eu vou pela Croácia. Então, mas infelizmente para nós, terminou mais cedo, né? Infelizmente. Então a eleição está chegando, são mais 2 meses e meio, vai ter eleição. E o que a gente pode analisar? Aí é o que eu queria chegar. Responder a sua pergunta. Posso responder? Pode responder, todo mundo está esperando. Eu mantenho precariamente o Facebook e o Twitter ainda da campanha do presidente de 2014. Eu mesmo faço tudo sozinho. E olha que eu entendo muito pouco dessa novas mídias, né? Eu vou me virando. E desde final do ano, no começo do ano, eu tenho falado. A gente está num quadro eleitoral bem diferente de 14, quando eu fui candidato. E um quadro eleitoral que não tem dado mostras de mudança. Ele está praticamente congelado desde janeiro, fevereiro de 2018. E a cada pesquisa esse quadro se configura. Daí a responsabilidade dos partidos políticos e do eleitor em construir, na hora de escolher o seu voto, em construir o segundo turno, que vai escolher o presidente da República, porque o Brasil é presidencialista, como eu disse aqui, com o centralismo de Brasília. Você imagine que esse presidente brasileiro, na verdade, é uma espécie de imperador de 4 eleito de 4 em 4 anos, pela concentração de poderes que tem desmedida e prejudicial ao Brasil lá em Brasília. Portanto, é justo que o povo se preocupe muito com a eleição do presidente, porque ele está elegendo um regime de 4 em 4 anos. O que é que mostra, Natalina, essas pesquisas, desde janeiro para cá? Que tem um quadro de segundo turno desenhado entre posições extremadas, entre posições fraticidas, e que no momento que você precisa muita força para reunir, reconstruir, criar um projeto de nação, forças fraticidas e extremadas na direita e na esquerda, né, não levam adiante a possibilidade de um projeto desse tipo para o país. Mas são essas forças que estão hoje no segundo turno. Se houvesse um segundo turno hoje, dia 13, 7, seria entre, de um lado, o Bolsonaro, com suas posições extremadas e amalucadas, com 20% de votos. E do outro lado, um grupo que circula, que orbita em torno da figura carismática e absolutamente preponderante dentro do Partido dos Trabalhadores, que é o Lula, que inclui, inclusive, a força auxiliar chamada Ciro Gomes. Não se engane, Ciro Gomes é força auxiliar dessa força chamada Luiz Inácio Lula da Silva. Essa força tem 40%, o Lula e sua força auxiliar camaleônica, que é o Ciro, tem 40%, e o Bolsonaro tem 20%. Eles estão no segundo turno. Ora, veja, tem gente que pensa que a matemática e a aritmética não existem nas eleições, e que acontecem as coisas que a gente quer. Não, 40 estão aqui, e 20 estão aqui, sobram 40. Na centro-esquerda, centro-direita democrática, sobram 40%, que estão totalmente divididos e pulverizados. Claro, são quase dezenas de candidatos aqui, cada um tem legitimidade, ele pode, a democracia permite que ele seja candidato. Mas, se esse centro-esquerda, centro-direita, democrático, não se unificarem com um bom programa popular, ambientalmente responsável, economicamente não demagógico, essa pulverização joga água no moinho de quem? Do Bolsonaro e do Lula com seu amigo Ciro. Essa aqui é a realidade, essa aqui é a matemática. Hoje, como era em janeiro, fevereiro, março e abril, e será, se não houver um esforço racional de união dos setores
que tem, como eu digo aqui, possibilidade de ter um programa popular com a atenção às dificuldades da família brasileira, ambientalmente responsável e economicamente responsável. Então, se essas forças que estão pulverizadas aqui nesses 40% não se entenderem, nós vamos ter um segundo turno entre o Bolsonaro e a turma do Lula. É isso. Esse é o drama. Esse é o drama. Infelizmente, a verdade é essa. Essa é a verdade, a realidade concreta que nós estamos vendo. Por isso, né, esse diálogo, para insisto, né, porque não é questão só de ter uma candidata ou um candidato, né? A gente tem que ter um programa que o povo se reconheça, que dispute com aquelas ideias que o Lula defende e que o Bolsonaro defende e que sejam melhores. Não é? Então, esse é o que a gente tem, essa é a tarefa das pessoas que militam, como eu e você, nessa área democrática, né? Temos nesses próximos 2, 3 meses, ajudar a que isso aconteça. Exatamente. Então, como você falou, o Brasil hoje está polarizado entre a direita do Bolsonaro e essa, eu chamo de esquerda, entre aspas, do Lula e do Ciro. O Brasil precisa de uma saída democrática, de uma saída de centro, de uma saída de bom senso, serena, com um programa político bastante consistente que atenda à necessidade dessa crise civilizatória que nós falamos. Senão não adianta nada. Ficar no extremismo aqui, no extremismo ali, vai levar o Brasil para o buraco se algum desses levar à eleição. Qual é a nossa tarefa? E aí eu e o Eduardo temos conversado muito, e a gente tem conversado com outras pessoas de bom senso, gente boa, gente digna, gente séria, que não tem compromisso com bandalheira, com lambança de corrupção, para a gente procurar o caminho de construir uma candidatura que possa, caminhando pelo centro, ir para o segundo turno, e no segundo turno disputar e ganhar de qualquer desses extremos. Como o Eduardo falou, os extremos hoje para o Brasil são muito prejudiciais. Díspares e prejudiciais. O Brasil não vai caminhar através de uma postura radicalizada, nem de um lado e nem do outro. É o caminho do centro. Eu concordo plenamente com o meu amigo aqui, meu companheiro de partido e de andanças por esse mundo todo, Eduardo Jorge. Eu espero que a gente possa raciocinar sobre isso. Muita gente no Facebook, muito honra, né? E alguns companheiros do Partido Verde em todo o Brasil, perguntam: mas Eduardo, sai candidato a presidente, você saiu em 14, aquela polarização entre a Marina, a Dilma e o Aécio não permitiram que a gente votasse você no PV, mas dessa vez nós vamos votar. Então, mas eu digo, né, eu fico honrado com essas pressões, vamos dizer assim, né, com esses pedidos que vêm do Brasil inteiro, né, mas se eu aceitasse ser candidato pelo PV, mais uma vez agora em 18, como fui em 14, eu estaria sendo inconsequente, incoerente com essa análise que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu ia ser mais uma a dividir esse campo. Eu tenho que procurar ajudar a que haja um entendimento e que haja a construção de um programa popular, economicamente responsável e ambientalmente responsável, que seja apoiado pelos trabalhadores, pela classe média, pelos setores empreendedores do Brasil. Então, eu não posso ser candidato. Eu não posso ser candidato a presidente porque seria incoerente. É claro, não quero dizer que fulano, ciclano, beltrano, que são candidatos agora, que estão com 1%, 2%, 3%, que não estavam também lá em 18, não tem legitimidade nem direito, tem. Mas eles têm que pôr a mão na consciência, eles têm que fazer conta, eles têm que pensar que existe aritmética. Né? Na verdade, hoje, né, na minha visão, assim, adiantando já, sem confiança, vamos dizer assim, né, me arriscando, né, eu acho que só tem 2 candidatos nesse campo de centro-esquerda, popular, até um centro mais democrático da direita, mais conservador, que tem condição de disputar com o Bolsonaro e vencer o Bolsonaro no primeiro turno, para depois tentar disputar com as forças do Lula e do Ciro no segundo. Essa é a tática. A tática é derrotar o Bolsonaro no primeiro turno e tentar enfrentar, disputar com as forças do Lula, somado com o Ciro no segundo. Essa é a tática que nós defendemos.
Eu acho que só 2 candidatos têm, vamos dizer assim, capacidade de cumprir essa tática, que é o candidato do PSDB, o Geraldo Alckmin, o governador aqui de São Paulo, e a ex-ministra do Meio Ambiente, a Marina da Silva. Esses são os 2, Marina e Geraldo, são os 2 candidatos nesse campo que tem mais chance de encarnar esse papel. Agora, precisa ver qual dos 2 vai ter um melhor programa, um programa mais popular, mais ambientalmente responsável, né? E se vão se entender. Se vão se entender. Porque vai ser necessário algum tipo de entendimento. Esse entendimento vai ser feito entre os partidos, entre os candidatos? Não sei. Porque ninguém parece muito disposto a abrir mão de suas candidaturas. Mas pode ser que tenha que ser feito pelo eleitor, quando chegar perto da urna. E a hora da verdade, que vai ser o dia da eleição. Pode ser que se, por exemplo, esses candidatos mais viáveis no campo democrático não se entendam, nós, eleitores, vamos buscar uma escolha capaz de derrotar o Bolsonaro no primeiro turno e enfrentar a turma do Lula no segundo. É isso aí. Ó, nós gostamos muito de conversar com vocês, ouvir uma opinião do Eduardo Jorge, muito ponderada, balizado, responsável, né? Uma voz importante na democracia brasileira. Escutamos aqui a opinião, eu concordo totalmente com o que ele disse. Nós vamos voltar a ter outras conversas pelo Facebook, pelas redes sociais, porque a nossa campanha é uma campanha de pobreza absoluta, né? Nós fizemos voto de pobreza na política, então não temos equipes, estrutura. Agora a rede social, ela é aí tem riqueza de ideias, né? A ideia tem muita ideia, ideias boas e prática de vida, história de vida, coisas feitas. Algumas testadas até. Testadas, esse negócio, vamos lá atrás do novo, sim. Aí o novo entra e vai lá e se corrompe. Agora, o mais velho... E tem novo que já chega velhinho. Já chega velhinho. Então, os mais velhos como nós, que temos vida corrida durante 40, 45 anos e nunca caímos na tentação de nos corromper, sempre que temos oportunidade, trabalhamos pelo bem comum, pela causa comum, pelo meio ambiente, pela qualidade de vida, pela equidade social, pela saúde de boa qualidade, é a história de vida nossa. Nós estamos nos apresentando aqui para São Paulo, né, para que o povo diga. Nós temos o convite e estamos propensos, aceitando o convite do Partido Verde, com o apoio de muitos amigos nossos. Eu estou convidado e estou aceitando uma pré-candidatura a deputado federal pelo PV e o Eduardo está aceitando uma pré-candidatura a deputado estadual pelo PV. Nós não podemos falar que somos candidatos, a lei eleitoral não permite, então nós somos pré-candidatos e vamos trabalhar assim, e se a população achar por bem, certo, pode nos dar mandatos, né? Para mim federal, para ele estadual, para a gente levar as nossas ideias, tanto na Assembleia de São Paulo como na Câmara Federal. Podemos despedir? Você tem mais algum recado ou mais alguma questão? Está aí. Eu tenho tem muita coisa para falar, né? Depois a gente conversa mais. Tá bom, na próxima vez a gente chama no Twitter, chama no Facebook, anuncia, a gente vai conversando e na próxima vez nós vamos abrir para perguntas, para comentários dos nossos internautas que estão nos assistindo. Agradeço muito a oportunidade que vocês estão dando de nos assistir e até uma próxima oportunidade que vai ser bem rápida. Abraço.